Saudações a todos, e eu gostaria de dar continuidade no nosso estudo. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as cartas da prisão do apóstolo Paulo, e nós temos estudado Filipenses. Então eu gostaria que você, se pudesse, é claro, abrisse em Filipenses capítulo 3. Nós iremos ler a partir do verso 17 até o verso 21. Eu faço uso da versão NVI e diz o seguinte, o texto bíblico. O apóstolo Paulo dizendo: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Até aqui, nós iremos fazer uma oração e em seguida nós daremos então início à exposição bíblica. Deus, mais uma vez, nós queremos te louvar, bendizer o seu nome. Rendemos graças a ti pelo seu cuidado, pela sua fidelidade. Nós te louvamos, Deus. Estamos, Pai, mais uma vez diante da sua santa palavra. Peço, Deus, que o Senhor possa instruir a cada um de nós, Pai. Que a sua palavra, Deus, possa atingir os nossos corações, Pai. Afetar os nossos corações. E que nós sejamos transformados, Deus. No nome de Jesus. Amém. Irmão, só dando uma olhada, panorâmica sobre o que a gente já falou, Nós estamos na última parte do capítulo 3, logo em seguida nós iremos para o capítulo 4 e encerraremos o nosso estudo em Filipenses, O apóstolo Paulo, neste momento, ele vai cuidar, mais uma vez, ele vai falar com esta igreja de uma maneira muito cuidadosa, de uma maneira muito pastoral, tá? O apóstolo Paulo, ele já, através dessa carta, disse, sobre a sua alegria, e uma alegria profunda com relação a esta igreja. Disse que já orava, que clamava a Deus por esta igreja. Paulo falou que, apesar de preso, o evangelho ele tem avançado. Paulo deixou a esta igreja o exemplo de Cristo, tanto a sua humilhação quanto a sua exortação. Paulo já alertou esses irmãos do falso ensino, do falso profeta. Enfim, Paulo veio pastoreando, Paulo veio cuidando desta igreja. Isso está impresso no ministério do Paulo, do apóstolo. E neste ponto especificamente, Paulo vai se lançar numa instrução um pouco peculiar, de uma maneira bastante diferente. E eu gostaria que você que está me ouvindo e lendo o texto bíblico observasse atentamente o tom pastoral
que existe nessa fala do Paulo, nesses textos. Vamos lá. O verso 17 diz assim, Paulo falando, né? Irmãos, veja a maneira que Paulo já abre essa sessão, né? Olhando para a igreja e dizendo para esta igreja, os chamando de irmãos. Diz assim: sigam, irmãos, o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo está dizendo assim: olha, é importante que vocês aprendam comigo. E Paulo não está fazendo isso antes de ter mostrado Jesus. Paulo, no capítulo 2, mostra o exemplo de Jesus, e nesse momento Paulo está basicamente falando: olha, eu também sigo o exemplo de Jesus, sendo assim, aprendam comigo a maneira cristã de se viver. Sejam, né, Paulo não é apenas aqui, mas em outros textos, Paulo utilizou, né, se nós lermos a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo fala, né, em outras ocasiões: olha, sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E veja que Paulo não está colocando-se numa posição de orgulho, uma posição de altivez. Ele se coloca numa posição coletiva, porque a parte B do texto do verso 17 diz o seguinte, olha, a parte A, primeiro, sigam o meu exemplo, Paulo está falando. Mas, Paulo diz o seguinte: observem os que vivem de acordo com esse padrão que lhes apresentamos. Agora veja que Paulo ele passa a falar como se ele estivesse com outras pessoas. E aqui Paulo está falando assim: olha, sigam o meu exemplo e vivam de acordo com um padrão que lhes apresentamos. Como se Paulo estivesse provavelmente cercado ali com Timóteo e Epafrodito, né? Paulo está falando assim: olha, vivam aquilo que, a maneira como eu vivo, a exemplo de Cristo, vivam como com o padrão que nós temos apresentado a vocês. Paulo está falando: olha, aqui comigo nós temos verdadeiros discípulos de Jesus. Aprendam, vivam a maneira como nós estamos vivendo, e essa maneira é uma maneira a exemplo de Cristo. E o verso 18 diz o seguinte: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo, quando está olhando, eu gostaria que você observasse atentamente, juntamente comigo, veja, uma igreja que fora plantada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que estava crescendo, frutificando, a primeira igreja da Europa, o evangelho havia chego através da pregação do Paulo nesta igreja, e é uma igreja que estava frutificando, uma igreja que estava expandindo. Contudo, Paulo estava longe desta igreja. Havia nessa igreja algumas pessoas, né, alguns diáconos e bispos que estavam pastoreando esta igreja. Contudo, isso não corta o afeto que o Paulo tinha por esta igreja. E nesse momento, quando nós olhamos para o conteúdo desta carta, essa carta chegando e sendo lida nesta comunidade, nós então percebemos que existe um afeto, que existe um cuidado, especialmente pastoral. E Paulo, imagina que essas pessoas estão ouvindo Paulo dizer: olha, imitem
Sejam meus imitadores, sejam imitadores de Timóteo, de Epafrodito, aprendam vocês, igreja, conosco. E Paulo demonstra um interesse genuíno por esta igreja e pelo crescimento saudável desta igreja, e esse interesse genuíno do Paulo é demonstrado quando ele diz o seguinte: olha, e eu repito com lágrimas, tomem cuidado. Repito novamente, falo novamente, Paulo está falando e de maneira incisiva e ao mesmo tempo com lágrimas. Paulo está dizendo: tomem cuidado, porque parece, né, que algumas pessoas estão vindo de fora e se infiltrando ou entrando no meio da comunidade, no meio de vocês, e não estão a favor de Cristo, a favor do Evangelho, mas sim estão sendo como alguém que eu considero inimigos da cruz de Cristo. Isso preocupava profundamente Paulo. Paulo fala, alerta, cuida desta igreja, irmãos, derramando lágrimas. É uma igreja que ele plantou, que ele viu crescer, que estava florescendo, só que estava chegando no meio dessa comunidade, ou já estava no meio dessa comunidade, pessoas que não estavam fazendo bem para essa comunidade. E juntamente com essas pessoas estavam um ensino que não estava fazendo bem para essa comunidade. Nós aprendemos nos versos anteriores, né, que Paulo teve que falar: olha, algumas pessoas estão dizendo para vocês que é necessário que haja uma mutilação na carne para obter aquele favor de Deus. E Paulo já havia mostrado para essas pessoas que não, que é pela graça que elas são alcançadas. E mais uma vez, Paulo está olhando provavelmente para esse público que estava distorcendo o ensino, e Paulo está dizendo: olha, cuidado, que aparentemente são do meio de vocês, mas na verdade eles são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, olha que parece que a gente consegue ouvir o coração do Paulo batendo, preocupado com esta igreja. E é muito atual esse texto, né? Essa mensagem que Paulo está levando para a igreja de Filipenses, a palavra de Deus, ela é muito próxima de nós hoje. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que aparentemente deveriam caminhar como cristãos, como discípulos de Jesus, na verdade, lutado, tem se dedicado em ser inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que não estão caminhando com Cristo. E essa é uma avaliação que nós devemos fazer. Nós precisamos ter esse olhar. O inimigo de Cristo aqui, Paulo está dizendo que é aquele que está muito próximo a uma comunidade cristã. Paulo está dizendo que é aquele tipo de pessoa que se assentam todas as vezes na mesma mesa. Paulo está dizendo que são pessoas que estão juntas nos mesmos lugares. São pessoas aqui que venderiam Jesus por um bocado de moedas. São pessoas que dizem que não se envergonham do Evangelho, mas que têm sido uma vergonha para o Evangelho. São pessoas que dizem que têm uma vida de oração e leitura da Santa Palavra,
mas não vivem de acordo com essa santa palavra e não dobram seus joelhos em oração. Paulo está dizendo que essas pessoas estão muito perto da comunidade de Filipenses, dessa igreja, só que estão como inimigos da cruz. Meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, porque pessoas que talvez tenham estado perto de você nessa jornada de fé, às vezes têm feito para você mais mal do que bem. Elas estão vestidas como ovelha, mas são um lobo e podem te fazer muito mal. E o verso 19 vai nos ensinar que há um destino para esse grupo de pessoas. Cairo, qual grupo de pessoa? Aqueles que estão no meio da comunidade fiel, mas que não fazem parte da comunidade fiel. Ao contrário, que militam contra a cruz de Cristo. Qual é o fim? O verso 19 vai nos ensinar. O destino deles, dessas pessoas, desse grupo de pessoa, é a perdição. Paulo vai dizer, olha, esses grupos têm um destino, têm um fim. Eles são pessoas que estão caminhando à perdição. Eles trocam os valores, eles se infiltram e não adoram o mesmo Deus, não servem o mesmo Deus. Mas como assim, Cairo? O texto vai nos ensinar. Diz a parte B, o seu Deus, o Deus dessas pessoas, é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, quantas e quantas pessoas hoje, olha como esse texto é atual, nos cercam e são muito parecidas com isso, quando o texto fala que essas pessoas já estão destinadas, o destino delas é a perdição, e que o seu Deus é o estômago. Nós temos vários caminhos aqui para poder entender o que Paulo estava querendo dizer. Uma primeira interpretação é que essas mesmas pessoas que muitas vezes se assentavam dentro da comunidade de fé, são as mesmas pessoas que se assentavam em banquetes mundanos. E o texto diz que se orgulhavam de estar em banquetes humanos, aonde havia nesses banquetes humanos uma paixão pelas obras da carne, havia um orgulho por aquilo que é vergonhoso. Então Paulo está fazendo o seguinte, olha, essas pessoas, eles saem daqui, do meio de vocês, os contaminam, mas eles são inimigos da cruz. E esses inimigos da cruz, eles são destinados à perdição, porque quando eles saem daqui, eles se assentam à roda daqueles que escarnecem de Deus. E lá nessa roda eles bebem e comem como glutões, falam e fazem coisas horríveis, e são orgulhosos de tudo isso que é vergonhoso. Irmãos, essa é uma maneira de pensar. Nessa roda, nesse contexto, existe uma sensualidade. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos dessa forma, que talvez passam um domingo à noite, um domingo de manhã na igreja, que no primeiro momento nos impressionam com a sua piedade, mas na verdade tem outros 6 dias, e uma grande parte desse tempo, desse período, se orgulhando
daquilo que é vergonhoso, praticando como se fosse correto aquilo que é vergonhoso. Irmãos, esse tipo de pessoas, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, são pessoas consideradas inimigas da cruz de Cristo. E Paulo fala, olha, essas pessoas, além de fazerem tudo isso, eles têm uma maneira de pensar, eles têm uma forma de pensar, eles têm algo pela qual eles vivem. A última parte do verso 19 diz o seguinte: só pensam nas coisas terrenas. A sua vida, as suas energias, as suas forças, são todas concentradas nas coisas deste mundo, irmãos. Nas coisas que a carne deseja, nas coisas que a carne almeja, nas coisas que a carne quer. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: eles só pensam, parece que a cabeça dessas pessoas que são inimigas da cruz, irmãos, pensam o tempo todo nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas. E quando Paulo está utilizando desta palavra terrena no contexto em que foi escrito, é muito provável que Paulo estava querendo dizer que essas pessoas só pensam naquilo que o mundo pode oferecer, e nesse momento era no que Roma pode oferecer. Irmãos, Filipos, como nós dissemos, ela havia sido colonizada, era uma réplica da grande Roma. E essas pessoas que estavam vivendo ali nessa pequena Roma, como alguns estudiosos dizem, talvez tinham de tudo, do bom e do melhor. Filipos já era uma cidade rica, eles tinham talvez acesso a muita coisa boa, e provavelmente a sua mente ela era facilmente assaltada, cativada pelo mundo, pela carne, pela Roma. E não é diferente, irmãos, nós temos que pedir a Deus de maneira graciosa para que venha cuidar de nós e que a nossa mente, que o nosso coração não seja assaltado por as coisas, por essas coisas do mundo. Que a nossa mente não seja uma mente que só pensa nas coisas da terra, e ao contrário, nós venhamos fazer como Paulo disse nos versos anteriores, nós venhamos considerar todas essas coisas, irmãos, como uma perda, a fim de corrermos a corrida e de alcançarmos o prêmio que foi já separado para nós. Amém? Que profundo, irmãos, que palavra. E Paulo parece tocar nesse assunto várias vezes. Se você abrir aí a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, o verso 2 diz o seguinte, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja que Paulo, ele parece tocar nesse mesmo assunto com relação aos colossenses, ele toca nesse mesmo assunto com os irmãos que recebem a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Ele fala, olha, parem de pensar nas coisas terrenas e pensem nas coisas do alto. Olha o verso 5, diz o seguinte, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que pertence à nossa natureza terrena? O que Paulo está querendo dizer? Esse texto está trazendo luz naquilo que Paulo estava querendo dizer sobre só pensar nas coisas terrenas. Ele diz o seguinte, olha, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Olha o verso 8, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade,
maledicência, linguagem indecente no falar. Veja que todas essas coisas estão conectadas àqueles que vivem, àqueles que pensam somente nas coisas terrenas. E coloca, assim como eu tenho feito, como nós devemos fazer, colocarmos esses textos como um espelho diante de nós. Ouvirmos essa palavra do Paulo, a voz de Deus, falando aos nossos corações. Será que eu sou alguém que, a exemplo do Paulo, luta a favor do Evangelho? Batalha a favor da igreja? Ou eu tenho sido o inimigo do Evangelho, eu tenho sido o inimigo da cruz? Que seus olhos sejam abertos, que você possa compreender aquilo que a Bíblia está nos ensinando, e que os seus caminhos sejam redirecionados, que esta palavra de Deus seja cravada no seu coração e que sua vida seja transformada, a fim de que nós venhamos ser parecidos com Jesus. Que os nossos olhos, os nossos pensamentos saiam, se desprendam dessa perspectiva terrena e que nós passamos então a considerar como algo importante as coisas do alto. Que palavra abençoada. Irmãos, e um texto, eu li recentemente, que talvez vai ajudar a você analisar aonde os seus caminhos podem te levar. O professor Pedro Dutti diz o seguinte, preste atenção: basta observar o que dita o ritmo da nossa rotina para identificar aquilo a que o coração está servindo. Irmãos, basta observar o que dita o ritmo da nossa rotina. Aonde as suas forças, aonde as suas energias, aonde o seu tempo, aonde a sua vida tem se concentrado. É nas coisas terrenas? Ou é no santo evangelho, na santa vida cristã, no santo discipulado? Se a sua vida tem se concentrado nas coisas dessa terra, se a sua rotina tem concentrado nas coisas dessa terra, aí está o Deus que você está servindo. Não é o Deus da Bíblia. E você tem sido, nós temos sido, o inimigo da cruz de Cristo. E o destino desses que são inimigo da cruz de Cristo é a perdição. Ah, meu irmão e minha irmã, que nós possamos nos dedicar a Cristo, que nós possamos ser pessoas que servem de fato a Cristo, vivem o verdadeiro evangelho, tendo Deus, o Todo-Poderoso, como Pai, o Filho como aquele a quem morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, e o Espírito Santo como o Consolador das nossas vidas. Amém? O verso 20, para nós encerrarmos, e o 21, diz o seguinte: olha, não concentre então o seu empenho, a sua vida nas coisas terrenas. E o verso 20 diz o seguinte: porque a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo pode estar dizendo o seguinte: olha, a pátria de vocês é o céu. Vocês podem aparentemente estar achando que está tudo bem, vivendo em Roma, consumindo daquilo que Roma pode oferecer, consumindo os prazeres do que essa terra pode oferecer, consumindo
aquilo que de bom aparentemente Roma pode oferecer, mas Paulo está dizendo não é assim. O verso 20 diz: a nossa cidadania, ou seja, a nossa pátria, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos estar indiferentes a essa perspectiva. Nós não podemos caminhar nos pegando amando, nos devotando às coisas deste mundo e estarmos indiferentes que eu não sou daqui, eu sou do céu. Isso precisa estar claro para mim. Eu não posso estar caminhando por aqui me esquecendo que eu não sou daqui. Eu não posso estar vivendo aqui completamente desatento com relação à minha pátria. Eu não posso estar indiferente, eu não posso estar esquecido, e eu não posso estar desatento. Eu preciso colocar, irmãos, os meus pensamentos, a minha vida, o meu empenho, onde? No céu. E para isso, irmãos, quando eu penso no céu, eu tenho que viver a exemplo de Cristo aqui. O Paulo está dizendo para esta igreja, Paulo está instruindo esta igreja, olha, fazendo um resumão aqui, sejam os meus imitadores. Imite a mim, Paulo está dizendo, a Timóteo, a Epafrodito. Paulo está dizendo, eu estou profundamente preocupado com vocês. Eu tenho derramado lágrimas, preocupado, porque pessoas que estão próximas de vocês, pessoas que têm se infiltrado na igreja de vocês, elas estão fazendo mal para vocês, porque elas são inimigas da cruz de Cristo. Essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo é fácil de identificar. Elas saem daqui e passam a maior parte do seu tempo reunida em mesas com glutões, com pessoas que difamam o Evangelho, difamam a Cristo, escarnecedores, e no final de tudo ainda, se orgulham disso, enquanto deveriam ter vergonha, Paulo está dizendo. E é fácil identificar essas pessoas. Elas passam todo o seu tempo pensando nas coisas terrenas. Aquilo que ocupa o coração, aquilo que ocupa o pensamento dessas pessoas, são as coisas deste mundo. Meu irmão, que profundo isso. Que profundo. O que tem ocupado o seu coração, o que tem ocupado a sua mente, essas coisas ditam um rumo da sua vida. Abra os seus olhos, no nome de Jesus. Se arrependam, caso o caminho seja esse. Paulo está dizendo, olha, ao contrário dessas pessoas, vocês, irmãos de Filipe, têm que compreender, e essa compreensão tem que ser uma compreensão profunda, de forma que vocês sejam afetados e compreendam e entendam que a cidadania de vocês está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Verso 21, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E olha que interessante, né? Para este povo, para essa cultura, o corpo era má, a matéria era má, e nós teremos esse corpo transformado, esse corpo glorioso,
Romanos 8, 29, vamos ler para poder fazer o encerramento. Olha que bonito esse texto. Romanos 8, 29 diz o seguinte, vamos lá. Pois aqueles que de antemão também conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, de antemão, o Senhor nos conheceu de maneira íntima, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E será assim, irmãos, quando nós formos, ressuscitados com Cristo, quando nós então formos chamados por Cristo, nesse momento glorioso, nós então compreenderemos na íntegra, que nós não somos daqui, que a nossa pátria é o céu. Amém? Então eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: primeiro, tomem cuidado com esse tipo de pessoa que parece ser trigo, mas na verdade é um joio. Que parece ser um peixe bom, como diz a parábola, mas é um peixe ruim, está misturado. Com esse tipo de pessoa que passa pela igreja, pela vida cristã, mas na mesma medida que passa pela igreja, ele passa por outros lugares vergonhosos e se orgulha disso. Essa pessoa pode fazer muito mal para você. Essa pessoa pode fazer muito mal para a sua vida cristã, a sua vida espiritual, porque ela é, na verdade, inimiga da cruz de Cristo. Isso deveria fazer sentido para você que pretende casar, e talvez perto de você tenha uma pessoa dessa forma. Isso deveria fazer sentido para você quando você pensa em caminhar com uma pessoa dessa forma, ter um amigo dessa forma, ter negócios com pessoas dessa forma. Isso pode lhe fazer muito mal. Cristo, ele parece que de alguma forma nos ensinou isso. Em sua vida, em sua jornada, muitas pessoas que estavam bem perto de Cristo, de Jesus, pessoas que estavam do seu lado, que comiam a sua mesa, lhe traiu. Foram pessoas que foram, ao invés de ser seu amigo, foi seu inimigo. Pessoas que deveriam lhe estender as mãos, lhe bateram. Pessoas que deveriam lhe prover, lhe assaltaram. E Cristo, através do seu exemplo, nos mostra quem são essas pessoas. E como nós então devemos ter essas pessoas. Irmãos, Cristo nos fez enxergar
aqueles que são inimigos da cruz. Cristo nos fez, então, a enxergar que nós não devemos olhar nas coisas dessa terra. Tudo isso é ídolo. Tudo isso faz mal. Segundo o que Paulo diz na Santa Palavra, tudo isso leva à perdição. Sendo assim, nós devemos olhar para o alto, para as coisas do alto. Assim como Cristo fez na cruz do Calvário. Pai, perdoa todos, porque eles não sabem o que faz. Aqui eu encerro minha palavra. Que Deus possa abençoar cada um de você. Que Deus possa continuar cuidando de você e da sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Essa oração que eu faço no nome de Jesus. Amém? Os outros vídeos, né, que antecedem essa exposição estão aí no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Nova Vida Oficial, né, CCNV Oficial. Por favor, compartilhe com seus amigos essa mensagem, esse texto, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos mais uma vez.